Começa agora mais uma edição do Jornal De Olho na Notícia. Direção e comentários do jornalista Nilton Flora. Gente, estamos de volta aqui com o nosso De Olho na Notícia pela TV Aberta São Paulo e dessa vez aqui na FEComércio, que é a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Né? E estamos ao lado do nosso querido amigo, o Altamiro Carvalho, ele que é o economista aqui da FEComércio. O que você poderia destacar é que o presidente da Câmara dos Deputados está preocupado com a aprovação da reforma da Previdência em fevereiro agora. Ele justifica porque 5 governadores ainda não pagaram o 13º. Eles estão desesperados, viu? Estão desesperados e não sabem o que fazer. O que é que você acha disso? Na realidade, é interessante que o presidente da Câmara esteja de fato preocupado com essa aprovação da Previdência, porque nós estamos numa situação praticamente falimentar do Estado brasileiro. Muitos estados já estão com problemas nas suas finanças públicas, deixando de pagar despesas fundamentais para o funcionamento da máquina administrativa. E uma das razões dessa falência do sistema é o fato de se gastar muito mais do que se arrecada com determinadas despesas. E a maior despesa que nós temos, o maior problema que nós temos é justamente o nosso sistema previdenciário totalmente arcaico e que não fecha. É um sistema que não fecha, quer dizer, o número de pessoas que contribuem, o volume dessa contribuição dessas pessoas ativas não é o suficiente para suprir os gastos que são necessários para pagar as pessoas inativas. E isso é um problema que, além de ser presente, quer dizer, está gerando um déficit acima de 250 bilhões de reais, somente nessa conta da Previdência, ele está gradativamente subindo, a ponto de, em poucos anos, ser o suficiente para tomar todo o orçamento da União. Ou seja, toda a receita da União deverá ser destinada exclusivamente a pagar as despesas previdenciárias, se não for tomada nenhuma providência. Então é fundamental que o presidente da Câmara esteja realmente preocupado, porque a não aprovação de uma reforma no sistema previdenciário vai significar simplesmente a falência de todo o sistema do setor, todo o sistema público. Quer dizer, não vai sobrar dinheiro para nenhum governo fazer nenhum tipo de obra, a não ser pagar a previdência social. Agora, tem muita gente que me pergunta aí, quando me encontra, como é que não tem dinheiro se toda hora o Temer está soltando milhões e milhões aí para deputados, para senadores e para outras pessoas também. Como é que você entende isso? É um problema de escala de entendimento de valores e de magnitudes. Nós temos que partir do pressuposto seguinte: o Brasil ele trabalha em escala de trilhões de reais. O orçamento se conta em trilhões de reais. A dívida do governo atinge hoje 4 trilhões e 800 bilhões de reais, a dívida pública do governo. Só esse ano nós vamos gerar a essa dívida um acréscimo de quase 160 bilhões de reais. Quando a gente fala em emendas de 10 milhões, 20 milhões, nós estamos falando de uma percentagem muito pequena sobre o montante total que as grandes grupos de despesas representam. Quer dizer, no momento em que você tem uma única conta, Previdência Social, que gera sozinho um déficit de 250 bilhões e é responsável por mais de 50% de todas as despesas primárias do governo, nós estamos falando de um problema gigantesco na casa dos quase trilhão de reais. Quer dizer, o orçamento, os gastos com Previdência, em breve vai atingir 1 trilhão de reais. Então nós temos que tomar uma providência, porque esse tipo de despesa ele é insustentável no longo prazo. Independente dos diversos tipos de versões que se falam, existe um fato. O nosso sistema ele não funciona quando a curva demográfica se altera. Ele foi concebido numa época em que havia uma taxa de crescimento demográfico ao redor de 4,5%, nós estamos com uma taxa de crescimento demográfico abaixo de 2%. Ou seja, existem muito menos pessoas entrando no mercado de trabalho e muito mais gente se aposentando
do que nós tínhamos há 30, 40 anos. E isso é um fato que está crescentemente se agravando. Então nós vamos chegar num momento que vai ser necessário, nós vamos ter muito mais gente recebendo do que pagando. Então não fecha a conta, simplesmente não fecha. Qualquer que seja a versão que se utilize, não, nós temos que pegar um imposto tal também considerar como previdência. Não importa, o valor total da arrecadação, considerando tudo que se tem, é insuficiente para se pagar todas as despesas que existem no momento. E isso vai ficar cada vez mais grave, porque a população está vivendo cada vez mais e as pessoas em idade de trabalho cada vez menos. Ou seja, cada vez nós vamos ter menos pessoas contribuindo e muito mais gente recebendo. Então esse sistema simplesmente não fecha. Não adianta se buscar soluções mágicas para problemas complexos. Nós temos um problema que é complexo. Não existe uma simplificação. Vamos cobrar de todo mundo que deve para a Previdência. Tá, a maioria é falimentar, não existe essas empresas. Mesmo que estivessem, ela seria suficiente para pagar 1 ou 2 anos desse rombo da Previdência. E os outros anos? Nós teríamos que continuar pagando, porque a Previdência ele não é um estoque, ele é um fluxo. A cada mês um contingente paga uma quantia X e aí o governo tem que pagar uma quantia Y para os aposentados. A quantia X está cada vez menor e a quantia Y está cada vez maior. Portanto, o déficit é crescente. Não importa sobre qualquer ângulo que se analise, esse é um fato, não é uma opinião. Então, nós temos um problema. Ao governo cabe resolver um problema imediato, que vai chegar a um nível, se não se fizer nada, o nível da ingovernabilidade, ou seja, não vai haver recursos para nenhum outro tipo de despesa, a não ser previdência. Quer dizer, não vamos ter saúde, não vamos ter educação, não vamos ter segurança, porque não tem dinheiro. Então esse é um problema que realmente os senhores deputados deveriam estar extremamente preocupados em resolver imediatamente. Altamiro, você me falou que você tem um trabalho aí que você está mostrando aí no nosso programa, os aposentados de vários países do continente todo. Explica o que é esse apanhado que você fez. Nós temos que, dentre os países do mundo, o Brasil é um dos países onde se aposenta mais cedo. A média de idade de aposentadoria no Brasil é ao redor de 55 anos. Se a gente pegar, por exemplo, Noruega, Dinamarca, nós temos idades de aposentadoria média de 67 a 70 anos de idade. A média de idade de aposentadoria nos países da OCDE é de 66 anos. Nós temos uma idade de 55 anos, ou seja, nós temos uma população que se aposenta muito cedo e que, portanto, contribui um tempo muito menor que nos países onde existe uma população mais velha do que no Brasil. Então, ao se aposentar mais cedo, você cria um contingente cada vez maior de pessoas que requerem o pagamento. E aí, cada vez você tem um contingente menor contribuindo para esse pagamento. Então a questão é muito simples. É um sistema que não fecha em si. Quer dizer, nós não estamos pegando dinheiro, colocando numa aplicação, essa aplicação vai garantir que aquela pessoa receba no futuro. Não. Há um contingente hoje que paga para que as pessoas que estão se aposentando recebam. E lá no futuro, contando que esse contingente que hoje paga vai ter um contingente igual, que vai pagar para elas quando elas se aposentarem. Só que, na verdade, o número de pessoas que está ingressando no mercado de trabalho é cada vez menor e o número de pessoas aposentadas cada vez maior. Então, isso não vai fechar a conta. E nós já estamos com um déficit que consome mais de 50% das despesas primárias do governo. Vai chegar um momento em que não vai haver mais dinheiro sequer para pagar a aposentadoria. Esse é um problema. Esse é um problema que é dado e que, portanto, merece solução. E o Brasil é um dos poucos países do mundo com uma idade mínima abaixo de 60 anos. Um dos raros países em todo o planeta em que as pessoas conseguem se aposentar com menos de 60 anos. Há casos de pessoas se aposentando com menos de 50 anos. Quer dizer, o tempo de contribuição dessas pessoas é pequeno e elas vão, com a expectativa de vida de viver de 85 anos, elas vão passar mais da metade da vida delas recebendo ao invés de contribuir. Então nós temos que realmente pensar seriamente sobre essa questão.
Então, agora vamos falar um pouquinho agora da Federação do Comércio, que eu conheço há tantos e tantos anos aí. O que você destaca agora na questão do encaminhamento de projetos que possam favorecer principalmente os comerciantes para que eles possam abaixar o preço das mercadorias? Na realidade, nós fizemos um sistema de livre mercado. O comércio é aquele setor onde ele, dado o nível de concorrência que existe, deixa muito pouca margem de manobra para se praticar o preço abusivo. Quer dizer, no momento que você tem, inclusive com a internet, a disseminação de informações, fica muito difícil você praticar um preço fora do conhecimento do público consumidor. Por exemplificar, uma família que quer comprar hoje uma televisão ou uma geladeira, ela entra na internet, em poucos minutos ela tem conhecimento de todos os preços praticados no mercado por quase todas as lojas que vendem aquele produto. Então fica absolutamente impossível para o comerciante praticar um preço que fuja muito dessa média. Porque, primeiro, a população tem conhecimento dos preços, segundo, o mercado é extremamente concorrencial. Existem muitas pessoas ofertando aquele mesmo bem. Então, nós estamos vivendo, o comércio ele simplesmente pratica o preço possível e não aquele que seria considerado abusivo. E está aí os índices de inflação mostrando isso. Quer dizer, nós temos hoje uma inflação abaixo de 3%, mostrando que, de fato, os preços, alguns inclusive, caíram e caíram muito, por conta desse livre mercado onde o comércio atua. O que nós temos hoje é uma total falta de amparo ao setor comercial, que é composto principalmente de empresas de porte pequeno e médio, micro e pequenas empresas. Pequeno comércio. O pequeno comércio. E esse pequeno comércio é muito desamparado em termos de linhas de crédito, principalmente para capital de giro, ou seja, para retomar, para recomprar estoque, para reformas, para contratar pessoal. Essas despesas que consomem grande parte de todo o faturamento dos empresários, ela não encontra oferta de recursos através de crédito no mercado de forma muito simplificada. Quer dizer, hoje um pequeno comerciante, para ele tomar um crédito, ele vai pagar muito caro, uma taxa extremamente elevada, ao mesmo tempo que ele tem que oferecer inúmeras garantias que muitas vezes ele não tem. Eles querem que você ofereça bens em garantia, imóveis, e isso normalmente dificulta muito para o pequeno e microempresário captar esse recurso para poder expandir. Então hoje no Brasil o que a gente tem, muito embora haja um indício de atitudes de oferta de crédito, melhoria do crédito por parte do BNDES, que está mudando o foco. Hoje o BNDES está se focando um pouco mais no micro e pequena empresa do que nos grandes empresários. E recuperado também, não? Exato. O BNDES hoje está com uma visão um pouco mais moderna. Ao invés de focar em grandes empresários, naquela escolha de campeões que levou o Brasil ao que aconteceu, hoje ele está mais disseminando o crédito, buscando mais dar amparo aos pequenos empresários, que é o correto, que é onde se gera a maior quantidade de emprego e normalmente o primeiro emprego de cada pessoa. Então, a despeito desse esforço do BNDES, é uma instituição. Agora, o sistema financeiro como um todo, ele tem uma prática de procurar minimizar o risco. E ao minimizar o risco, evidentemente, ele exclui aqueles pequenos e microempresários que não conseguem atender às exigências de garantias que eles têm. Então, o pequeno e microempresário, além de tudo, além de não ter um acesso, pagar mais caro o crédito, porque tem um risco maior, não ter as garantias, ele, além de tudo, ele sofre uma concorrência muito grande dos grandes grupos de grandes empresas. E ao mesmo tempo que ele tem exatamente a mesma carga de impostos das grandes empresas, a despeito de programas do Simples, etc., a grande maioria dos pequenos e médios empresários, eles não conseguem ter esse tratamento diferenciado em todas as áreas tributárias. Ou ele tem um benefício municipal, ou um benefício estadual, ou um benefício federal, na melhor das hipóteses. As três esferas é muito difícil, então ele acaba tendo uma carga tributária extremamente alta para a sua estrutura.
E isso dificulta, basicamente, a sua expansão, a sua diversificação e a criação de empregos, dos quais, principalmente na área do comércio, os pequenos empresários eles são os grandes responsáveis pela geração desses empregos. Como ele tem essa dificuldade no mercado de concorrer com grandes empresas, tem dificuldade de acesso ao crédito, ao mesmo tempo que tem as mesmas responsabilidades de uma grande empresa, os mesmos custos, então ele acaba se tornando atrofiado, esse segmento acaba se atrofiando, muito aquém da capacidade que ele teria caso essas condições fossem melhores, né, para esses empresários. E isso, infelizmente, é uma realidade, porque no varejo, uma informação que muita gente desconhece, de todas as milhões de empresas que existem, 97,5% dessas empresas são micro, pequenas e médias empresas. Apenas 2,5% dessas empresas são grandes empresas. Então é um contingente, 97,5% de todas as empresas que vendem no varejo são de porte pequeno. Eles encontram essas dificuldades todas de acesso ao crédito, de grande carga tributária e de forte concorrência com grandes grupos estabilizantes. E as que precisam mesmo realmente de apoio, né? Exatamente, elas são responsáveis por mais da metade, muito mais da metade da geração dos empregos no setor, e ao mesmo tempo elas se sentem atrofiadas por conta dessas dificuldades que elas encontram de operação com um sistema tributário extremamente complicado no Brasil. É o lugar no mundo onde mais se perde horas de trabalho para se pagar imposto, não o valor do imposto, mas para se pagar. O Brasil é um dos países onde mais se despende horas, é o campeão mundial de horas dedicadas apenas ao pagamento de impostos. E isso é uma coisa que realmente acaba indo para preços. E ao mesmo tempo que ele enfrenta uma carga tributária, uma das mais complexas do mundo, e um dos créditos mais caros do mundo. Então, realmente, o setor, infelizmente, ainda não tem um tratamento que merecia, principalmente na área do comércio. Mas, mesmo assim, ainda assim, eu diria que os preços praticados no varejo, eles ajudam em muito a que se consiga essas taxas de inflação bastante reduzidas que nós estamos vivendo atualmente. Agora, e os bancos, eles ajudam ou não? O banco, o sistema financeiro como instituição, ele é fundamental para qualquer economia considerada livre, de livre mercado. Ele faz a intermediação entre aqueles que poupam para aqueles que precisam do crédito. Ele faz essa intermediação, ele pega o dinheiro de quem precisa e empresta para quem necessita. E cobra, obviamente, uma taxa para isso. É fundamental. O problema no Brasil é que nós temos, primeiro, um sistema extremamente concentrado, muito poucos bancos para um contingente muito grande de usuários, de clientes. O segundo problema é que nós temos no Brasil uma carência de crédito. Erroneamente se atribui ao sistema financeiro a responsabilidade por termos as taxas de juros de 60%, ou quando falam 400% no cheque especial. É o que o povão todo reclama desse juros, né? O problema é que não se faz uma análise mais detalhada. O grande responsável por esse crédito ser tão caro no Brasil não é o sistema financeiro. É aquilo que se chama ausência de recursos necessários. Quando nós temos um produto que é muito demandado, com pouca oferta, o preço sobe. O preço do dinheiro, ele é caro porque nós temos uma pouca oferta de crédito. Por quê? Porque nós temos um ente que praticamente retira todo o crédito da economia, chamado Estado. O Estado brasileiro, ele é o grande tomador de recursos do sistema. Ele tem uma dívida hoje, o governo central, estados e municípios e estatais, uma dívida que gera quase 5 trilhões de reais. E isso tem que ser, e a cada ano, nós temos esse ano, nós vamos ter mais 160 bilhões de déficit, que vai se somar a essa dívida. Essa dívida ela precisa ser rolada, e esses déficits eles precisam ser financiados. Só existem duas formas de financiar o déficit. Ou a gente emite dinheiro, e isso gera inflação, infelizmente o Brasil não está fazendo isso. Ou então se coloca títulos no mercado. Colocar títulos no mercado significa o seguinte: esses 160 bilhões vão ser retirados, o governo vai vender títulos, 160 bilhões de títulos, e vai tirar
do mercado 160 bilhões para poder pagar suas contas, que ele gastou a mais do que ele arrecadou. Ao tirar esses 160 bilhões a mais do mercado, ele está tirando crédito do mercado. Ele está tirando dinheiro que poderia ser destinado para a sociedade, empresas e pessoas físicas, fazendo com que o crédito fique menor, a oferta seja menor e o preço suba. Porque existe um grande tomador que é o responsável por tirar todo o crédito do mercado e fazer com que se torne uma mercadoria escassa. Então, o grande responsável pela alta taxa de juros praticada no mercado não é o sistema financeiro. O sistema financeiro, obviamente, calcula risco, tem o spread, mas além de tudo tem imposto também dentro da taxa de juros. Mas ele trabalha com uma mercadoria escassa. Sobra muito pouco para emprestar para empresas e pessoas físicas, porque o governo toma tudo. Além dos 160 bilhões, ele tem que rolar esses quase 5 trilhões todo ano, uma parcela dessa dívida vence. Então ele não paga as dívidas, ele coloca mais títulos e renova essa dívida. Então, 160 trilhões, mais a parte que vence todo ano dessa dívida de 5 trilhões. Então ele é o grande tomador, ele retira praticamente todo o crédito do mercado. É o grande endividado da economia brasileira, sobrando muito pouco para empresas. E, obviamente, isso faz com que o nosso crédito fique muito caro. Agora, esses gastos que o governo faz não são os culpados da situação do país agora? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que ter uma consciência de que o Brasil tem um grande risco, eu diria, um dos maiores riscos da sua história econômica, chamado déficit fiscal. O descontrole fiscal do Brasil é a grande ameaça ao futuro desse país, da economia brasileira. Nós temos um tamanho de dívida, como eu disse, de quase 5 trilhões de reais. Nós temos déficits sucessivos e nós estamos na capacidade máxima de pagamento do imposto. A sociedade brasileira não tem mais capacidade de pagar, além desses 37%, 38% de tudo que produz, para manter esse Estado. Então, esse problema fiscal, ele é muito sério. Ele tende a ser uma grande ameaça à viabilidade econômica do país. Pode chegar no momento que o governo não tem como arcar com esses pagamentos, se não fizer um ajuste muito forte. Na realidade, o que a gente tem é que nós temos um Estado muito maior do que a nossa capacidade de sustentar esse Estado. A nossa estrutura de governo é muito maior do que a nossa capacidade de manter essa estrutura. Então, a não ser que você pense em uma reforma estrutural do setor público, nós não precisamos ter esse número de parlamentares, juízes, funcionários públicos, ministérios, gastos, cabeleireiros, motoristas. Nós não temos necessidade de ter esta estrutura. Então, enquanto não se chegar a essa consciência de que nós não temos dinheiro para sustentar essa estrutura estatal, nós vamos continuar tendo sucessivos déficits, ou seja, mesmo pagando uma das maiores cargas tributárias do planeta, ainda assim o governo consegue gastar mais do que isso e gerar todo ano um déficit de bilhões de reais que a sociedade acaba pagando. E tem uma coisa muito importante, é o seguinte: os deputados são escolhidos para fazer determinado trabalho assim, e eles pedem uma cobrança disso, 45 milhões para fazer o negócio, e o que eles ganham, e a aposentadoria que eles têm. Exatamente. Então, e o povo reclama muito disso. Mas o povo tem razão de reclamar, porque além do problema da conta da Previdência não fechar, como nós falamos no início, existe um segmento privilegiado dentro do sistema previdenciário, que é o segmento dos servidores públicos. É o único segmento do Brasil que consegue pagar e se aposentar ganhando a mesma coisa. Eles conseguem ter um salário durante a vida ativa, que é muito mais elevado do que a média do salário do setor privado, e ainda assim se aposentam na integralidade desse salário. Quer dizer, é um segmento extremamente privilegiado. E, por azar nosso, é o segmento que determina as reformas. Então, é muito difícil a gente achar que vão ser tão desprendidos a ponto de fazerem uma reforma que vão ser obrigados a cortar na própria carne. Mas
sem essa reforma, certamente o sistema vai entrar em colapso, não há como evitar isso. Enquanto a aposentadoria média de um trabalhador na iniciativa privada é por volta de R$ 1.400, R$ 1.500, a aposentadoria média de um servidor público é de R$ 9.000. Então, por aí a gente vê a diferença. Ao passo que o trabalhador ele contribui durante 35 anos para poder ter essa aposentadoria parcial, quer dizer, ele é obrigado a regredir no seu padrão de vida, o servidor público, além de receber esses recursos que vêm da sociedade, de quem trabalha, ele fica com uma aposentadoria vitalícia no valor dos seus rendimentos que ele tinha já elevados quando ele era ativo no funcionalismo público. Além do fato de contar que nós temos um dos maiores contingentes de funcionário público do planeta. Quer dizer, nós temos um Estado que é gigantesco em todos os sentidos. O Brasil, por exemplo, é o único país do mundo que tem justiça do trabalho. E há uma conta aí no mercado de que o custo de manter essa máquina é o dobro do valor que essa máquina propiciou nas ações trabalhistas. Ou seja, só usando um exemplo, ela custa 60 bilhões. Ela concedeu em benefícios de julgamentos, de rescisões de sentenças trabalhistas, algo em torno de 20. Se não houvesse a justiça trabalhista, então todo mundo poderia receber os 20 bilhões, ainda o Brasil economizaria 40 bilhões. Quer dizer, nós temos uma máquina extremamente... o número de ações trabalhistas na cidade de São Paulo é 5 vezes maior do que o número de ações trabalhistas que existe no mundo todo, na soma de todo o mundo, só na cidade de São Paulo. Quer dizer, é uma legislação totalmente anacrônica que abre margem para você ter abre a necessidade de você ter todo um aparato de juízes, de estrutura física, de gastos correntes para cuidar de um assunto chamado questões trabalhistas, quando isso poderia ser cuidado pela própria máquina geral da justiça, que já é muito grande, com salários muito acima da média dos salários da iniciativa privada. É isso que ninguém gosta de ouvir, mas é a realidade. Nós temos um Estado que é extremamente perdulário, gasta mal e está muito além da capacidade que o brasileiro tem de sustentar essa máquina. Bem, meu querido Altamiro Carvalho, né? O nosso tempo está chegando. Né? Eu quero agradecer a você e quem sabe voltaremos aí e quem sabe o Brasil mude completamente e rapidamente. Né? Deus permita que isso aconteça. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.